Ok, pessoal. Então, na verdade, eu recebi um convite e que eu achei extremamente pertinente para a gente conversar sobre os desafios do diagnóstico da doença de Alzheimer e do comprometimento cognitivo leve em idosos. E a gente vai tratar aqui de uma série de aspectos. Eu vou tentar falar de uma forma bem fluida, bem simples. Gostaria que vocês, de fato, encaminhassem as dúvidas de vocês para que a gente pudesse ter uma discussão mais rica possível, ok? Aqui são meus conflitos de interesse. E eu começo com um caso do dia a dia, um caso, inclusive, de atendimento aqui no nosso hospital. Então, é um paciente do sexo masculino, de 62 anos, que é professor universitário, que atua como professor universitário, atualmente em término de doutoramento, então ele está fazendo doutorado, e que traz uma queixa de esquecimento para fatos recentes nos últimos 6 meses. A queixa dele é o seguinte: dificuldade de lembrar fatos recentes, como notícias que vê na TV ou recados que deixam com ele. Ele refere que vai bem no trabalho, porém tem precisado de mais tempo para ler artigos científicos e entendê-los. Ele os entende, mas ele precisa de um maior tempo de exposição aos artigos para poder entender. E ele está se percebendo com mais dificuldade de concentração para análise, por exemplo, das tabelas do doutorado. Diz ele que, quando interrompido no meio da tabela, ele precisa começar novamente o raciocínio, mas ele tem conseguido terminá-las. E a grande ansiedade dele aqui é, primeiro, o que é que eu tenho? Segundo, o que é que você, doutor, pode fazer por mim? Essa, digo a vocês, é uma situação trivial do dia a dia. E a gente, no decorrer do tempo, vai se habilitar a analisar com mais cuidado essa situação que está aqui colocada. Eu já deixo uma pergunta. Quais são os anseios desse professor quando ele nos procura para atendimento? O que é que ele espera da gente? Eu destaco alguns pontos aqui dessa história. Esquecimento para fatos recentes nos últimos 6 meses. Ele esquece de lembrar fatos recentes, como notícias. Ele, por exemplo, vê o noticiário e tem alguma dificuldade de lembrar das notícias atuais. Alguma dificuldade com recados, dificuldade essa que acontece com a gente no dia a dia, não é? Mas ele vem percebendo que essa dificuldade para recados, ela está se tornando mais frequente. Ele refere que vai bem no trabalho, ou seja, ele está conseguindo tocar a vida dele, a despeito da queixa de memória. O que nós vamos abordar hoje, né? Esse caso ele vai retornar no decorrer da nossa apresentação, e vocês vão me ajudar a tentar resolver a situação deste professor que está angustiado com as queixas de memória dele. Veja que a gente vai falar um pouco sobre memória e envelhecimento, né, alguns aspectos, porque a gente entende que esquecer faz parte da nossa história. Nós hoje esquecemos algumas coisas. Vamos falar sobre demências, o que é demência, para daí falar de Alzheimer, que é a principal causa de demência. Então, para a gente entender a doença de Alzheimer, a gente precisa, antes de mais nada, entender o que é demência. Posteriormente, falaremos sobre o comprometimento cognitivo leve e o comprometimento cognitivo leve dentro dos novos critérios. Aconteceu de algumas pessoas encaminharem algumas dúvidas por e-mail e eu coloquei aqui algumas delas para que a gente discutisse. Então, faço algumas perguntas iniciais. A primeira pergunta é: esquecer é normal? A segunda pergunta é: as queixas de memória são frequentes? E a terceira pergunta: a queixa de memória realmente reflete a instalação de um problema, de um déficit cognitivo? Vamos para a nossa primeira pergunta. Vejam, de fato, amigos, se vocês param, inclusive, para se avaliar no dia a dia, ou nas conversas que vocês têm com pais de vocês, avós de vocês, a resposta é sim, esquecer é normal.
não é inesperado que a gente cometa na nossa vida alguns esquecimentos. Todos os dias ou com alguma frequência. Esquecimentos menores que não repercutem no nosso dia a dia. A gente sabe também fisiologicamente que há uma atrofia natural do cérebro, mas essa atrofia natural geralmente acontece de uma forma difusa. É o cérebro inteiro que atrofia. Eu lembro que em algumas doenças, como na doença de Alzheimer, por exemplo, além da atrofia cerebral global normal esperada, você tem uma atrofia mais intensa em algumas regiões que estão relacionadas à memória, como, por exemplo, o hipocampo. A gente vai falar do hipocampo mais à frente, mas eu estou antecipando que se espera que atrofie o cérebro, mas a atrofia de determinadas regiões de uma forma desproporcional lembra a doença. Os neurônios reduzem em número. Há um depósito dessa substância chamada lipofuxina, que é uma substância que está relacionada ao envelhecimento dos nossos órgãos. E o interessante é que alterações que foram descritas pelo próprio professor Alzheimer como alterações de doença de Alzheimer, como as placas senis, por exemplo, podem acontecer no envelhecimento normal. A questão é que na doença de Alzheimer isso acontece de uma forma também desproporcional, acontece de uma forma extremamente intensa. Então, você tem 2 pontos que eu queria destacar. Acontece atrofia no cérebro, só que no cérebro doente essa atrofia é mais intensa e acontece principalmente em regiões relacionadas à memória e à cognição, como, por exemplo, o hipocampo e os lobos temporais, que são os lobos também do nosso cérebro responsáveis pelo nosso julgamento, pelas nossas decisões, pela nossa memória, pela nossa orientação e dentre outras coisas. E também alterações histopatológicas, né, que vêm em biópsias, que a gente faz pós-mortem, de pessoas normais, mostram as placas senis, que são alterações patológicas também do Alzheimer. Só que no Alzheimer isso acontece de uma forma desproporcional, doentia. Eu lembro que, sim, a gente tem algum déficit de memória recente com a idade. Só que isso não repercute nas nossas atividades do dia a dia. A gente continua atuando no nosso trabalho, a gente continua tocando a nossa vida, a gente continua compreendendo o que acontece ao nosso redor, a gente continua ativo dentro da nossa família, a gente continua ativo dentro do nosso trabalho, a gente continua aconselhando os nossos filhos no que diz respeito à vida deles, a gente continua aconselhando os nossos amigos de trabalho, por exemplo, com a experiência que nós temos. Então, sim, há algum decréscimo, mas isso é plenamente administrado e no indivíduo normal, isso não atrapalha as atividades do dia a dia. No indivíduo normal, você não tem alterações no cérebro de doença, e sim alterações esperadas. O idoso ele tem alguma dificuldade de atenção, ou seja, ele tem dificuldade de prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo, ou, por exemplo, se ele fica responsável por cuidar de 2 crianças, o idoso tem mais dificuldade de cuidar das 2 e se ligar no que as 2 estão fazendo, e isso é plenamente normal, plenamente esperado. Se você fizer qualquer teste que requer do idoso uma velocidade de resposta, um teste cronometrado, por exemplo, que ele tenha que ligar números numa ordem, números esses distribuídos de uma forma aleatória, o idoso vai demorar mais a fazer, porque a atenção dele está um pouco reduzida em relação ao jovem. Mas isso não representa algo que atrapalhe o dia a dia dele ou a vida dele. Ele só tem que entender que o processamento está um pouco mais lento. E, de fato, alguns neurotransmissores podem reduzir-se com a idade, dentre os quais eu destaco a acetilcolina e a dopamina. Lembro que a acetilcolina é o principal neurotransmissor relacionado à doença de Alzheimer. Então, são justamente os neurônios que produzem a acetilcolina como neurotransmissor principal, que a gente chama de neurônios colinérgicos, são os neurônios mais acometidos, os neurônios que sofrem morte no decorrer da doença, e com isso as pessoas ficam esquecidas. E observem que no envelhecimento normal ainda há algum decréscimo de acetilcolina também nesses indivíduos, mas esse decréscimo não expressa
um problema a ponto dele deixar, por exemplo, de fazer as atividades dele. Há uma redução da velocidade da condução nervosa e os reflexos ficam reduzidos. Então, é normal que o idoso, por exemplo, dirija mais devagar no trânsito. Então, quando vocês pensarem em apertar uma buzina, em buzinar para um idoso que está dirigindo mais lentamente no trânsito, lembrem-se que vocês estão buzinando para vocês mesmos, no futuro próximo. Porque, na verdade, isso faz parte. O idoso está sendo coerente com as alterações fisiológicas do envelhecimento, entendendo que os seus reflexos, por exemplo, estão mais lentos e, por isso, eles dirigem mais devagar. Lembre-se, vocês estão buzinando para vocês mesmos. Eu lembro que, quando falamos de idosos, falamos de uma população heterogênea no que diz respeito à cognição. Tem idosos de 80 anos com cognição completamente normal, que tocam a própria vida, e tem idosos com a mesma idade, 80 anos, com cognição deficitária. Por isso, essa população ela tem sido mais estudada em relação à questão das alterações cognitivas. Os idosos são mais propensos a ter alterações cognitivas. Os jovens são uma população nitidamente mais homogênea, onde as alterações cognitivas elas não são uma realidade tão frequente quanto acontece no idoso. Repito para vocês que o nível atencional é o que mais se altera com a idade. E com isso, provas que requerem velocidade de resposta, o idoso geralmente se dá mal em relação ao jovem, o que não representa um problema, mas algo que diz respeito à fisiologia mesmo do envelhecimento. Queixas de memória são frequentes? Eu encontrei aqui um estudo que eu achei muito interessante, um estudo que viu a prevalência da queixa de memória. A pergunta é, você se acha uma pessoa esquecida? Você acredita que você sofre de esquecimento? Isso foi feito na Holanda, tá certo? Um estudo feito na Holanda que foi publicado em 97. Por que eu achei interessante? Se vocês observarem aqui, esta coluna da esquerda diz respeito ao indivíduo que falou que não era esquecido. A curva mais escura diz respeito ao indivíduo que falou, sim, eu sou esquecido, eu tenho esquecimento. Observem que pelos 25, 30 anos, a proporção de indivíduos que falaram que não eram esquecidos é em torno de 70%, enquanto que 30% apenas disseram, sim, eu sou esquecido, eu tenho problema de esquecimento. E vejam que essa nossa coluna dos esquecidos, ela vai crescendo à medida que a idade vai crescendo. Até que lá pelos 70 a 85 anos, as colunas se invertem. E nós temos mais pessoas se dizendo esquecidas do que se dizendo não esquecidas. Isso, para a gente, é algo extremamente relevante, porque isso expressa a necessidade de profissionais que, de fato, reconheçam se aquela queixa de esquecimento representa ou não um problema de saúde, se aquela queixa de esquecimento representa ou não algo fisiológico, normal, ou se representa algo patológico e que deve ser tratado, como, por exemplo, quadros demenciais. A queixa de memória realmente reflete a instalação de déficits cognitivos? Esse está sendo o problema nosso, né? Nesse caso, primeiro que eu mostrei para vocês, do professor universitário. Então, a primeira pergunta que a gente se faz quando um paciente nos procura com a queixa de memória é: será que isso é doença? Será que isso é fisiológico? Ou será que isso expressa outras doenças? Eu lembro que, por exemplo, um indivíduo com um problema de tireoide, ele pode ter uma memória ruim. E isso ser pelo problema da tireoide. Então, falando um pouco da avaliação clínica do paciente com queixa de memória, eu trago, em primeiro lugar, uma pintura do Salvador Dalí. Uma pintura que é a persistência da memória, que ele concebeu essa obra de arte em 1931. Eu vou falar um pouco dela logo em seguida. Mas a pergunta aqui é, o que nos diz se as queixas de memória refletem ou não uma doença de memória? A gente entendeu que as queixas de memória são comuns. E, então, a gente precisa entender se isso reflete ou não uma doença. Aqui é a nossa obra de arte.
A persistência da memória. Observe que é mais ou menos assim que a gente se sente em relação à nossa memória. A gente quer que a nossa memória seja o mais concreta possível e que não haja, e que nem o tempo possa interferir na degradação dela. Então, é algo sólido, algo que não deve ser perdido, algo que a gente guarda com muito cuidado, e a gente briga contra o tempo, entendendo que quanto mais concreto for, menos a gente vai perder, e é assim que a gente quer tocar a nossa vida. Veja, dentro da abordagem desse indivíduo com queixa de memória, a gente precisa fazer uma anamnese, ou seja, a gente precisa fazer uma entrevista com esse paciente, conversar com esse paciente, entender até onde vai essa queixa, perguntar para ele, essa queixa está lhe atrapalhando em alguma coisa? Como é essa queixa de memória? O que é que você está sentindo de fato? O que é que você tem esquecido? É claro que esses esquecimentos do dia a dia, como por exemplo, chegar até a geladeira e não lembrar o que é que você foi buscar e logo em seguida lembrar que você estava indo buscar um leite, por exemplo, são esquecimentos habituais, mas a gente precisa determinar isso de uma forma mais clara e determinar quais as repercussões dessa queixa na vida desse indivíduo. Eu dou aqui algumas dicas para, assim, a gente procurar entender a queixa de memória como normal ou não. Veja, por exemplo, o indivíduo vem com queixas de memória e ele fala de esquecer recados. Veja, esquecer recados faz parte da vida da gente. Se eu fosse avaliado pelos recados que eu dou, eu estaria com um problema sério. Eu acho que estaria sendo acompanhado aí e realmente me tratando de algum problema. Mas é claro, se você sempre foi muito lembrado e agora você está esquecendo mais, isso pode ser relevante. Se você nunca lembrou de dar recados, agora é que você não vai lembrar mesmo. Então, sempre comparando o indivíduo com ele mesmo. Mas, geralmente, esquecer recados não é tão relevante. Esquecer nomes de pessoas distantes. Você encontrar com alguém, vou falar aqui de Fortaleza, no calçadão ali da Beira-Mar, em Fortaleza, e alguém que você não vê há muitos anos e você não lembrar o nome dela. Isso faz parte, eu imagino que todos vocês passem por isso no dia a dia, de encontrar pessoas de contato mais antigo, no qual vocês não lembram, por exemplo, do nome, ou não lembram de onde conhecem aquela pessoa. Episódios explicáveis por distração. Você estava prestando atenção em outra coisa. É aquela dona de casa que estava, por exemplo, fazendo compras, e na hora de passar as compras no caixa, a filha liga e pede, vá buscar o seu netinho no colégio. Só que naquele momento ela estava concentrada em colocar as compras no caixa do supermercado. E logo em seguida, quando ela sai do supermercado, ela esquece de buscar o neto. Isso, ela estava distraída, ela estava prestando atenção em outra coisa. É aquela história de você deixar a chave em algum lugar da casa não habitual e não se tocar que você colocou a chave ali. Você não estava prestando atenção onde você colocou a chave. Isso acontecer de uma forma esporádica, tranquilo, mas isso acontecer de uma forma frequente, quando não acontecia, isso pode representar um problema. Quando que a queixa de memória mais provavelmente está relacionada a uma doença? Por exemplo, quando você começa a não reconhecer familiares ou pessoas familiares, pessoas do seu convívio, pessoas mais próximas a você. Quando você esquece de caminhos, lugares de visitação frequente, você tem a casa de uns amigos que você vai pelo menos uma vez a cada 2 meses e um belo dia o indivíduo faz o caminho errado. Um belo dia ele começa a confundir se as ruas são contramão ou não nos arredores da sua casa. Isso passa a ser relevante. Isso passa a ser relevante. Episódios não explicáveis por distração. Então, na verdade, você sai para o supermercado para comprar café, açúcar e pão e você traz só o café. E você esquece do açúcar e pão, quando, na verdade, você saiu de casa com aquele intuito, por exemplo. Ainda na anamnese, é importante questionar o tempo da queixa que esse indivíduo traz,
A queixa geralmente é mais relevante quando o tempo é de 6 meses ou mais. Que outras áreas da cognição, a gente está falando da memória, eu vou falar para vocês quais são as outras áreas da cognição, e é importante a gente questionar se, além da memória, outras áreas cognitivas também podem estar comprometidas, se existem outros sintomas associados, se há um comprometimento das atividades ocupacionais do dia a dia, e isso eu destaco para vocês. Veja, essa queixa está te atrapalhando no teu dia a dia? Essa queixa está te trazendo alguma repercussão? Essa queixa está fazendo com que você deixe de fazer suas atividades? No seu trabalho, você está deixando determinadas ocupações que eram suas para outras pessoas porque você não está conseguindo fazer? As compras do supermercado agora estão sendo feitas com alguém ao lado, porque você não está tendo a capacidade de perceber o que de fato está faltando em casa e não está conseguindo fazer as compras de uma forma adequada. E investigar outras causas de déficits, a gente vai falar de alguns desses pontos aqui. Veja, toda vida que alguém chega com a queixa de memória, eu tenho que ter a percepção de que outras áreas da cognição, que a gente chama, podem estar afetadas. Todas elas estão ali, fazem parte do nosso dia a dia e nós precisamos. Por exemplo, o indivíduo está com a memória ruim e não está orientado temporalmente. Geralmente não sabe que dia é, o mês que estamos, está com dificuldade com compromissos, não só porque não lembra, mas não lembra da data no qual foi marcado, ou não sabe que data é hoje, daí não lembra do compromisso. Déficits de atenção mais importantes. Eu falei para vocês que no envelhecimento a memória pode se tornar mais lenta. Falei para vocês de que pode haver algum decréscimo da memória, que isso não repercute nas atividades do dia a dia, mas também falei que das áreas da cognição, a mais comprometida pelo envelhecimento é a atenção. Então, o indivíduo ele pode ficar mais desligado no decorrer da vida. E isso pode ser normal, mas a gente tem que entender, e se esse desligamento está atrapalhando? É aquele indivíduo que pega, por exemplo, um transporte, está dirigindo o seu carro e tem perdido sempre a rua que ele tem que dobrar para chegar na casa dele. Ele percebe que perdeu e volta, ele não se perde, mas ele não se liga, por exemplo, na rua que ele tem que entrar. É um indivíduo que está no ônibus e geralmente passa da parada que ele deveria parar. Ele não se perde, mas ele, mesmo estando atento, ele não consegue perceber que passou da parada dele até que essa parada passe. É um indivíduo, aqui, a capacidade de aprendizagem, ela se mantém entre jovens e idosos. O idoso demora um pouco mais para aprender, mas ele aprende do mesmo jeito. Agora, o indivíduo que lê um artigo científico, sendo professor, e não consegue entender nada daquele artigo, ou um indivíduo que lê um livro e na 5ª página tem que voltar para a primeira porque não lembra mais, esse indivíduo tem um problema. Alterações de linguagem, dificuldade de se expressar, dificuldade de falar alguma coisa que queira, dificuldade, por exemplo, de contar uma história, de dizer, olha, eu encontrei com o meu amigo e a gente foi tomar uma cerveja num bar e batemos um papo. Esse indivíduo, o indivíduo com problema de linguagem, às vezes ele tem dificuldade de contar que encontrou esse amigo, que eles resolveram ir no bar e que eles conversaram alguns assuntos. Orientação no tempo, né? No caso, que horas, que dia, que mês que nós estamos e etc. Orientação espacial, onde nós estamos agora. Né? Talvez a gente perguntando aqui para a Thaisa e para a Ana, por exemplo, elas têm que saber que estão em Fortaleza, não é verdade? Se elas tiverem alguma dificuldade nesse aspecto, a gente tem um problema. Então, é melhor que elas fiquem aqui para uma avaliação. O julgamento, não é a capacidade de perceber uma história, a capacidade de perceber, por exemplo, que os filhos estão discutindo e entender quem tem razão na história. Isso é a capacidade de julgamento. Então, você tem duas pessoas discutindo, você entende a complexidade do assunto e você entende quem tem razão. É você saber efetuar um julgamento no seu trabalho. Eu imagino que no trabalho de vocês, todos os que assistem aqui, em vários momentos vocês usam essa área da cognição, o julgamento, para poder tomar decisões.
E o julgamento pode estar prejudicado em doenças como a doença de Alzheimer, por exemplo. Assim como o pensamento abstrato, é aquele indivíduo que tem capacidade, como nós, a maioria, temos, de abstrair. Por exemplo, se eu falo um ditado popular como água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, eu preciso que você compreenda que é com a persistência que você consegue as coisas. Se você persistir, você consegue. Volto para o nosso caso, já à luz do que nós estamos discutindo aqui. Então, lembrando que é um professor de 62 anos, que atua como professor universitário, está em término de doutorado e traz uma queixa de esquecimento para fatos recentes. Se você observar na história, ele tanto tem queixa de memória, quanto ele tem queixa relacionada ao nível atencional. Ele fala que precisa de mais tempo para ler artigos científicos, por exemplo. E alguma dificuldade de concentração. Mas nenhuma dessas queixas compromete, por exemplo, a capacidade de trabalho dele. Ele está conseguindo tocar o doutorado e está conseguindo tocar as aulas que ele dá na história, dentro da vida dele. Observem que aqui as áreas da cognição comprometidas nessa nossa história são memória e atenção. As outras áreas não estão comprometidas aqui. Lembrando que a atenção já pode estar comprometida pelo próprio envelhecimento, mas quando ele me fala que não consegue dar recados, mas que ao mesmo tempo não lembra do que ele vê no jornal no dia a dia, ele realmente está com a memória comprometida. Sempre, quando se avalia um paciente com comprometimento cognitivo, você tem que buscar as causas desse comprometimento. Esse é um ponto extremamente importante. E aqui eu mostro um organograma para vocês, mostrando que, de fato, são várias as possíveis causas e fatores relacionados com déficit de memória. Observem que depressão pode estar relacionada. Então, se o indivíduo tem sintomas depressivos, a gente deve investigar e tratar a depressão antes de pensar que ele tem uma doença de memória, porque a depressão pode repercutir na memória. Pacientes com doenças renais, distúrbios nutricionais como deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico. Eu lembro ainda nos distúrbios nutricionais que o aumento da homocisteína também é um fator de risco para doenças de Alzheimer, por exemplo. Doenças da tireoide, como o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Então, tanto a tireoide preguiçosa quanto a tireoide agindo demais. O uso de medicamentos, alguns medicamentos, como, por exemplo, os medicamentos tarja preta, eles podem repercutir na memória de uma forma negativa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso desses medicamentos. Lesões cerebrais, como tumores no cérebro, acidentes vasculares cerebrais, doenças infecciosas, eu destaco aqui o HIV, a sífilis, a neurosífilis como uma causa, e as demências de uma forma geral, sendo a principal delas a doença de Alzheimer. É isso o que os nossos idosos mais procuram, estar inseridos na comunidade, estar inseridos em atividades do seu interesse. Eu me recordo de um paciente meu que aos 93 anos, não é esse, isso é uma foto só ilustrativa, mas que aos 93 anos ele decidiu aprender a usar o computador e a usar, na época, o Messenger, porque ele tinha um filho morando no Canadá, que trabalhava lá, e ele precisava se comunicar com o filho e ele não queria, obviamente, pagar uma conta de telefone alta. Então, observando a necessidade e percebendo que no computador ele tinha um instrumento que poderia fazer com que ele conversasse com o filho e isso não custasse nada a mais para ele, ele realmente buscou e aprendeu a usar um instrumento no computador para ele se comunicar adequadamente com o filho. Esse é o nosso idoso atual. É um idoso inserido no contexto e ele quer continuar inserido no contexto. E é claro que decréscimos de memória, decréscimos de cognição podem afastá-los das atividades que eles querem permanecer fazendo. Então, esse idoso está ansioso por aprender o computador por alguma razão. Ele quer falar
com os netos que moram fora, ele quer estar conectado com as notícias de uma forma mais ampla, ele quer se comunicar com familiares via e-mail, ou seja como for. E com essa curiosidade, com essa vontade, ele está buscando aulas de computação. Se a cognição dele não está boa, ele não consegue aprender. Vamos falar de doenças da memória? A gente até agora falou de memória normal, a gente deu algumas pinceladas sobre a questão das doenças da memória, mas agora vamos falar das doenças em si. Eu lembro que a nossa população, de fato, está envelhecendo. Aqui seria a população de 15 a 59 anos. E observem que, nesse gráfico, essa população ela vem crescendo de uma forma exponencial. Assim como também, nessa linha, mostra o crescimento da população idosa, com mais de 60 anos. Já a população jovem, de 0 a 14 anos, crianças e adolescentes, elas proporcionalmente têm diminuído com o tempo. Então, nós temos projeções de que até 2025 o Brasil será a 6ª maior população idosa do mundo. A população idosa no Brasil hoje cresce numa velocidade 2 vezes maior do que a população geral. Então, nós não somos mais um país de jovens, esse é um ponto. E além de não sermos mais um país de jovens, a nossa população idosa tem crescido a cada ano de uma forma substancial. E é claro que com o crescimento da população idosa também cresce a população de indivíduos doentes por doenças cuja idade é o principal fator de risco. E dessa forma eu lembro de, por exemplo, indivíduos com quadros demenciais. A demência é uma doença é uma síndrome muito característica das pessoas com mais idade. É claro que isso acontece também antes dos 60, mas a principal população acometida pela demência é a população idosa. E vejam que no mundo as projeções são que essa população de pessoas com demência dobre de 2008 para 2030 e, em relação a 2008, mais do que triplique em 2050. Então, assim como a população idosa está crescendo, também a população de idosos doentes também cresce. E dentre os continentes, observem que o de maior potencial de crescimento de prevalência para a doença de Alzheimer é o nosso continente, é a América Latina. Ok? E hoje, já em 2018, em números absolutos, nós já temos uma população de pessoas portadores de demência maior do que países desenvolvidos. Como os países em desenvolvimento são mais populosos, apesar de proporcionalmente a gente ter menos idosos, no Brasil, por exemplo, a proporção de idosos é em torno de 10%, mas como são muitos idosos, o número é muito grande de pessoas, então nós já temos hoje, em números absolutos, mais casos de demência do que os países desenvolvidos. Durante essa apresentação, agora, a gente vai seguir mais ou menos a sequência do que aconteceu na história da evolução do conhecimento no que diz respeito às demências, ao comprometimento cognitivo leve e aos marcadores. Vejam que, em primeiro lugar, o grande problema era diferenciar quem tinha demência e quem não tinha. Posteriormente, diferenciar aqueles que não tinham nem demência e nem eram normais, que eram os indivíduos com comprometimento cognitivo leve. E depois entender quais daqueles com comprometimento cognitivo leve teriam maior risco de evoluir para a demência. E daí surgiram os marcadores e a ideia de uma demência pré-clínica. A gente vai falar sobre isso, mas eu vou seguir a sequência histórica para que a gente possa entender um pouco disso. Aqui o professor Alzheimer, a primeira paciente descrita, a senhora Auguste Dee, que foi descrita pelo próprio professor, em 1907. Ele acompanhou em 1905 e 1906 o caso dessa senhora e ele descreveu o caso. Era uma senhora de 53 anos e ele descreveu aquele caso tanto do ponto de vista clínico
quanto do ponto de vista histopatológico. Ele já descreveu as placas senis e os emaranhados neurofibrilares, que são alterações histopatológicas até hoje vistas, obviamente pós-mortem, né? A gente não faz biópsia de cérebro em indivíduo vivo para tratar quadros demenciais, mas nos estudos pós-morte, nós encontramos na doença de Alzheimer essas alterações de uma forma frequente. O professor Alzheimer falou que era uma síndrome de comprometimento cognitivo global. E vocês já sabem hoje, a partir nesse andamento da apresentação, quais são as áreas da cognição. Então, o comprometimento não só da memória, mas de outras áreas cognitivas. E esse comprometimento ele é irreversível. E a paciente continua acordada e consciente, mas ela não consegue lembrar, ela não consegue julgar uma situação, ela está desorientada no tempo e no espaço, e com isso ela não consegue tocar a própria vida. Então, aqui nessa definição de demência, eu destaco alguns pontos. Veja, é uma síndrome onde há um prejuízo das habilidades cognitivas, e esse prejuízo é grave o bastante para interferir nas atividades sociais e ocupacionais. Então, eu destaco aqui, pessoal, que para ter demência tem que ter, primeiro, tem que ter déficit de memória. Segundo, tem que ter déficit de outra área cognitiva além da memória. Atenção, orientação, julgamento, pensamento abstrato, que a gente descreveu já anteriormente. E para ter demência, necessariamente tem que haver interferência nas atividades sociais e ocupacionais costumeiras. É aquele indivíduo que não está mais rendendo, por exemplo, na empresa. É um empresário que está incapaz de tomar decisões, ou que está tomando decisões erradas, e a empresa, por exemplo, está ficando deficitária por isso. É o jogador de tênis, master, que está jogando e está começando a perder as partidas porque ele não consegue tomar a decisão de qual a melhor jogada naquele momento. Apesar de fisicamente ele estar bem, ele não está conseguindo raciocinar em torno do que ele faz. É a dona de casa, exímia, cozinheira, que está errando na mão do sal, por exemplo. É a dona de casa, exímia, cozinheira, que nunca teve dificuldade de fazer o peru de Natal da família e que agora está precisando de um livro de receitas, porque o peru não está ficando legal. Então, são essas as situações que demonstram que o indivíduo é um indivíduo que vai ao banco e não consegue resolver os problemas bancários dele. Eu relembro as áreas da cognição, mas nós já passamos por todas elas. Mas eu lembro que numa demência, além da memória, outras áreas cognitivas também estão comprometidas. A demência habitualmente não é só da memória. E reforço que para ter demência tem que haver uma dificuldade nas atividades do dia a dia, o indivíduo não está mais conseguindo fazer o que ele fazia. Eu lembro que, de fato, a demência é mais comum quanto maior a idade, então, à medida que a idade aumenta a prevalência de demência, que vai de 0,7% aos 64 anos para 40% aos 90 anos. Eu lembro aqui que a prevalência praticamente dobra a cada faixa etária que a gente está passando aqui. E isso é um ponto importante, mostra que, de fato, é uma doença principalmente do idoso. Falando dos estágios, a gente vai se ater dos estágios mais ao estágio leve, né? Eu lembro novamente o nosso caso, não é? Só para a gente, já que a gente já sabe o que é demência, a gente já entende que no nosso caso, do indivíduo, professor universitário, que continua dando aula, que está fazendo doutorado, mas que vem se percebendo com dificuldades na memória, esse indivíduo que continua fazendo as atividades, ele não tem demência. Tem que ficar muito claro isso para vocês. Ele tem um déficit de memória pertinente, importante, mas ele não tem demência, porque ele continua mantendo as atividades habituais dele. Na fase inicial da doença de Alzheimer, então esse indivíduo ele está doente, não é o indivíduo do nosso caso, ele já tem um comprometimento necessariamente da memória recente e tem comprometimento de outras áreas cognitivas. A atenção está ruim, ele está mais apático, menos participativo, mais agitado.
Ele pode estar com dificuldade de lembrar da palavra certa quando ele está conversando com os filhos, por exemplo. Ele fica, como é que é o nome daquilo mesmo, rapaz? Eu estou precisando. Ah, tá certo, chave, me traz a chave. Então, ele está com alguma dificuldade no ponto de vista de linguagem, ou ele tinha um linguajar rebuscado e agora a linguagem dele está mais simples, porque ele não tem mais aquele palavreado que ele usava. E isso, as atividades diárias mais complexas, elas começam a ser deixadas. É o momento que o indivíduo, não porque ele acha que deve parar, mas ele começa a entregar as responsabilidades, por exemplo, da empresa para os filhos, porque ele percebe que não está rendendo. É aquele indivíduo que deixa de se meter na vida da filha, porque ele não está, na verdade, entendendo a complexidade da vida dessa filha. E com isso ele deixa de dar opinião, por exemplo, em relação a essas questões. Mas ele é plenamente capaz, esse indivíduo com demência leve, com doença de Alzheimer leve, ele é plenamente capaz de, por exemplo, planejar um jantar com a esposa ou de sair para uma casa de praia e passar um final de semana e comprar o peixe do final de semana, coisas desse tipo. Na fase intermediária, na qual ele já não consegue realmente administrar a própria vida, não consegue mais administrar nada da vida financeira, por exemplo, e ele já tem um déficit de memória bem pior. Enquanto que o indivíduo anterior, na fase leve, ele esquece depois de algum tempo, por exemplo, depois de uma semana, algo que aconteceu, o indivíduo na fase moderada, ele esquece logo em seguida. E acontece o evento e no final do dia ele já não lembra. É como vocês assistiram hoje a apresentação e à noite vocês não lembram nem que teve a apresentação. Já o indivíduo na fase leve, ele assiste a apresentação e no final do dia ele lembra que assistiu a apresentação, mas ele não lembra mais do conteúdo do que foi discutido. Vocês compreendem? Eu queria lembrar, pessoal, que essa é uma situação real de um paciente e nessa situação a gente precisa sempre avaliar com muito cuidado e lembrar que a gente tem benefícios para trazer para esse indivíduo e esse indivíduo traz para a gente no atendimento uma série de anseios e medos. Lembro também que a doença de Alzheimer, a gente entendeu que é demência, não foi? Que a doença de Alzheimer, ela configura em torno de 50% a 70% dos casos de demência. Então, a grande maioria das demências é doença de Alzheimer. Se você está diante de um paciente com demência, você tem uma grande possibilidade de ter uma doença de Alzheimer. Na fase grave, o indivíduo já está completamente dependente, a memória bem afetada, já não consegue fazer julgamentos. E ele não consegue nem perceber, às vezes, que os filhos estão discutindo, por exemplo. A linguagem está gravemente comprometida e esse indivíduo ele se mostra totalmente dependente. Vamos falar um pouco dos instrumentos de avaliação que a gente utiliza para avaliar o indivíduo com quadro demencial. Testes cognitivos. Veja, para que servem esses testes, esses instrumentos de avaliação? Esses instrumentos de avaliação eles servem para fazer uma avaliação objetiva das áreas da cognição. Então, nós estamos procurando avaliar cada área cognitiva com um questionário, com uma pontuação. Os testes mais conhecidos são esses, que avaliam quadros demenciais. Vocês percebem que o MoCA não está aqui, porque eu não estou falando ainda de comprometimento cognitivo leve. Nós temos o mini-exame do estado mental, nós temos o teste do desenho do relógio, temos a fluência verbal, temos testes mais rebuscados que não se usam no dia a dia e mais em avaliações de pesquisa, que avaliam mais aprofundadamente esses indivíduos, mas que requerem mais tempo. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês do Mini-Mental. Veja que o Mini-Mental ele foi mostrado inicialmente em 1975. E algumas perguntas do Mini-Mental reportam-se justamente ao que a gente falou na anamnese, ao que a gente observou e avaliou no indivíduo quando a gente estava já na entrevista dele. Só que aqui é de uma forma objetiva e vale ponto o que a gente está perguntando. Então, por exemplo, eu avalio a orientação no tempo. Em que ano estamos, em que mês, em que dia do mês, o dia da semana e a hora.
e no que diz respeito à orientação no espaço. Qual o estado que nós estamos, qual a cidade, em que bairro, em que hospital, e se nós estamos num consultório, por exemplo. Posteriormente, se pede que o indivíduo registre 3 palavras e grave, que depois esse indivíduo vai ser inquirido sobre isso. Aí, no próximo passo em que ele vai ser inquirido, é que a gente vai avaliar a memória dele. Pedimos para ele fazer cálculos. Nesses cálculos, eu estou avaliando a atenção dele, por exemplo. E, em seguida, pedimos que ele relembre as palavras. Então, observe, pessoal, que num teste como esse que eu estou mostrando, eu simplesmente estou avaliando as áreas da cognição de uma forma prática para que nós tenhamos, posteriormente, um valor, que esse valor vai me dizer se esse indivíduo está ou não com comprometimento de cognição. É para isso que servem essas entrevistas. É para isso que serve, por exemplo, o MOCA, que vocês têm distribuído para que as pessoas possam conhecê-lo, para se avaliar se o indivíduo tem ou não um comprometimento cognitivo leve. É para isso que serve, é tentar avaliar de uma forma objetiva as áreas da cognição que podem estar acometidas, aqui nesse caso, num quadro demencial. E vejam que no decorrer da idade, o mini-mental ele é mais ou menos homogêneo para o indivíduo normal. Então, se espera que o indivíduo normal ele responda tão bem quanto o mini-mental, desde os 20 até os 80 anos de idade. Um outro teste que se usa é o que a gente chama de teste de fluência verbal. O que é que você faz? Você pede que a pessoa fale o maior número de itens, por exemplo, animais, durante um espaço de 1 minuto. Então, você tem 1 minuto, eu quero que você me fale o máximo de animais que vier na sua cabeça. E esse indivíduo fala os animais. Nesse momento, eu estou avaliando a memória, ele precisa lembrar dos animais, ele precisa associar as palavras aos animais e falar as palavras, a linguagem, e ele precisa de rapidez de resposta e daí a atenção, ele precisa se concentrar no que ele está falando. E é interessante que um teste como esse, que dura apenas 1 minuto, ele nos dá uma ideia da cognição desse indivíduo juntamente com o mini-mental, e já existem aí, ó, se o indivíduo lembra de 13 ou mais animais, ele está normal. Se ele lembra de 9 ou mais animais, ele está normal. No caso do indivíduo não escolarizado aqui, né? No indivíduo com escolaridade mais baixa, menos de 8 anos, e o indivíduo com escolaridade mais alta. É interessante vocês perceberem que também é mais ou menos homogêneo, mas há uma tendência que os idosos se deem um pouco pior nesse teste, porque ele requer velocidade de resposta. Para que eu estou mostrando esses testes para vocês? É para dizer que, em nível de consultório, em nível de ambulatório, existem testes simples que podem nos ajudar a avaliar o indivíduo com queixa de memória, além da anamnese cuidadosa que vai ser feita. Eu estou tentando, através dos testes, demonstrar que esse indivíduo, de fato, tem um comprometimento, por exemplo, da memória, da atenção, da orientação, do planejamento, não é? Por exemplo, num teste como esse, em que eu peço que o indivíduo desenhe um relógio com todos os números, e em seguida peço para ele colocar um horário específico, aqui no caso 2h45, eu avalio como é que foi a construção desse relógio, eu avalio se os ponteiros estão corretamente colocados, isso vale na pontuação. Aqui esse indivíduo não pôs o ponteiro, por exemplo, não é? Ele fez um relógio de uma forma, mas o horário ele pôs digital. Indivíduos que não conseguem colocar os números na sua ordem, indivíduos que colocam números fora do contorno, indivíduos que entendem mais ou menos a ordem, mas já não conseguem fazê-la, e isso demonstra o andamento de um possível quadro demencial e a gravidade desse quadro. Então, no desenho do relógio, quando eu peço que ele desenhe, ele tem que se planejar para fazer, ele tem que estar concentrado no que ele está fazendo, ele tem que desenhar, e eu lembro que junto com a memória, essa capacidade visoespacial ela se perde nos quadros demenciais, e ele tem que executar um comando, que é desenhe o relógio. E às vezes, numa demência moderada, por exemplo, ele não consegue mais executar o comando. Se você mandar que ele faça, ele não consegue fazer. Existe também um teste que vocês conhecem, chamado Clinical Dementia Rating.
Esse teste ele foi desenvolvido em 1982 e o grande objetivo desse teste é avaliar a gravidade do quadro demencial. Então, você avalia, na época que esse teste ele foi lançado, a classificação era demência, ausência de demência, comprometimento cognitivo leve, demência moderada, demência avançada. O mais interessante desse teste é que ele avalia situações não só de memória, de orientação, de julgamento, mas a resolução de problemas, mais a participação em assuntos comunitários, né? Se o indivíduo participa de alguma associação, se o indivíduo trabalha ainda e como é que ele tem desenvolvido esse trabalho, por exemplo, se no trabalho ele consegue resolver problemas ou mesmo dentro de casa, se o julgamento dele está prejudicado ou não, avalia os hobbies, ele costumava jogar xadrez e agora ele não joga mais porque ele vinha perdendo, por exemplo. Ele costumava colecionar carros, agora ele se desinteressou por isso, ele não está mais colecionando, ele está com dificuldade de tomar uma decisão, por exemplo, em relação à compra de um carro antigo. Ele está com dificuldade, por exemplo, de se cuidar. Ele não consegue mais fazer, ele está com a esposa tem percebido que ele tem evitado ou não tem tomado banho, ou quando toma banho não toma adequadamente. Ele vai ao banheiro e não faz a higiene adequadamente, ele esquece de lavar as mãos quando ele usa o banheiro, por exemplo. Então, uma avaliação mais complexa, é uma avaliação mais completa, e o mais interessante dessa avaliação é que ela se baseia tanto no relato do cuidador, do familiar, quanto no relato do paciente. Então, isso é algo interessante também para que você possa avaliar esse indivíduo. E o interessante é que o principal objetivo do CDR, e é o teste principal para isso, é classificar a gravidade do quadro demencial. Veja que esses indivíduos, eles podem ser classificados como CDR 0, é um indivíduo normal, CDR meio, comprometimento cognitivo leve, CDR 1, doença de Alzheimer leve, 2, moderada, 3, avançada. Essa era a forma como se fazia o CDR na década de 90, quando ele foi lançado. Até que surgiu a ideia, porque, veja, observe que cada um desses pontos, memória, orientação, julgamento e solução de problemas, assuntos comunitários, hobbies e atividades em casa, como fazer pequenos concertos, por exemplo, e cuidado pessoal, a pontuação vai de 0, meio, 1, 2 ou 3. Antigamente, o que se fazia era ver quantas pontuações, por exemplo, esse indivíduo tinha, e a partir daí se classificava esse indivíduo em 1, 2, 3 ou meio, a partir da pontuação que se dava. Com o tempo, foi se percebendo que uma fórmula mais interessante de avaliar o CDR seria somando os itens. Então, ao invés de você simplesmente ver qual a resposta mais frequente e classificar esse indivíduo em leve, moderado ou avançado, você soma os itens. Então, o indivíduo que tem um comprometimento de memória 3, que é aquele indivíduo que não faz nem menção de lembrar de nada, ele tem flashes de memória, mas não faz nem menção de lembrar, é pontuação 3. Se ele está desorientado em tempo, em espaço e ainda desorientado para os familiares mais frequentes, ele não reconhece mais o filho, ele é 3. Se ele não consegue nem perceber que está havendo uma discussão em casa, muito menos quem tem razão na história, já que ele nem sabe que é uma discussão, ele é 3. E daí nós vamos somando cada item, e o somatório dos itens, eles nos dá a ideia de em que situação de gravidade esse indivíduo está. O interessante desse teste é que, como são números maiores e pode variar, né, de 0 a 18, então você, nesse caso, você pode ter um teste onde você pode comparar indivíduos, você pode comparar ele com ele mesmo e você pode comparar grupos de indivíduos em estudos científicos. Então, é um teste interessante para se avaliar a gravidade da demência, lembrando que é um teste que não é só com o indivíduo, mas também com o familiar. Então, ele é um instrumento diagnóstico para demência
e para comprometimento cognitivo leve. Ele avalia a gravidade do quadro, ele acompanha a evolução do quadro, quando o indivíduo é um CCL, depois vai para leve, depois vai para moderado, depois vai para avançado. E ele se baseia tanto no relato dos familiares e acompanhantes e cuidadores, quanto na avaliação do próprio paciente. Para a gente entrar no comprometimento cognitivo leve, eu queria lembrar para vocês aqui que nós estamos aqui na nossa linha do tempo. Primeiro, nós caracterizamos a demência e caracterizamos que a principal causa é a doença de Alzheimer, que configura em torno de 50% a 70% dos casos. Nós já aprendemos como se faz a avaliação e como caracterizar esse indivíduo. Agora, na nossa linha do tempo, a gente vai falar sobre o comprometimento cognitivo leve. Na verdade, se percebeu no decorrer do tempo que era fácil dizer quem era normal, era fácil dizer quem tinha demência, mas existiam indivíduos que não estavam dentro da normalidade, que a memória não estava legal, que tinha queixas cognitivas objetivas, e esse indivíduo não perfazia critério para demência. E a partir de então, esse indivíduo passou a ser chamado de comprometimento cognitivo leve. O primeiro autor que descreveu essa entidade nosológica foi o Petersen, que até hoje ele pesquisa indivíduos com esse tipo de problema. O que é importante nesse indivíduo? É porque na época não se conheciam marcadores e nada disso, se entendia que 10% desses indivíduos por ano evoluíam daqui para cá, viravam demência. Até mais ou menos uns 80% deles em mais ou menos uns 8 anos. E em torno de 20% deles não viravam demência. E sempre ficava a curiosidade, mas por que que um indivíduo vai para cá ou por que que o indivíduo volta para cá? Como é que eu vou identificar quem é desses aqui que está doente e quem é desses aqui que está sadio? Essa era a grande dúvida na época. O Petersen, ele fez, na descrição do comprometimento cognitivo leve, ele colocou o seguinte: o indivíduo ele tem um déficit de memória, principalmente. Na verdade, o principal comprometimento cognitivo leve é o amnéstico, é aquele em que a memória está comprometida. Mas outros domínios cognitivos também podem estar. E esse, não só a queixa dele, mas uma pessoa que vive com ele também está dizendo realmente a memória dele não está legal. Ele tem a habilidade preservada para realizar as atividades de vida diária. Ele está fazendo tudo, ele está trabalhando, ele está tocando a vida dele, ele é professor, ele está fazendo doutorado. Vocês estão reconhecendo aí, pessoal, alguém, por acaso, nessa apresentação que já foi descrita aqui, que pode estar dentro desse patamar? É um indivíduo que tem a queixa de memória, que está com as habilidades preservadas, que o funcionamento cognitivo global está preservado. Ou seja, se você avaliar em qualquer teste a cognição global dele, no teste ele vai se dar bem, porque o problema dele é só memória. O problema dele não são as outras áreas. Então, como ele se dá bem nas outras, em qualquer desses testes, a pontuação dele pode ser boa. O paciente não tem demência, mas o interessante é o que está em destaque aqui, ó. Objetivamente, ele tem nos testes cognitivos um decréscimo da memória. E aí a questão é encontrar, porque aqui esse indivíduo do Petersen, ele passou por uma avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação que dura 4 ou 5 sessões, feitos por um neuropsicólogo. É um teste interessante quando a gente tem disponível, a gente utiliza muito isso na prática, mas é importante também a gente entender que tem que haver a suspeita no consultório. Além disso, instrumentos que podem nos ajudar, mais práticos, para avaliar esse indivíduo. Esse caso aqui é um caso descrito no estudo do Petersen, que foi publicado em 2011. E veja como ele é semelhante ao nosso caso que nós apresentamos aí no início, que é um caso real, eu digo para vocês. Uma mulher de 70 anos que percebeu momentos de esquecimento mais frequentes nos últimos 6 a 12 meses. Veja que sempre acima de 6 meses.
Embora ela sempre tenha alguma dificuldade para lembrar nomes de conhecidos, ela agora percebe dificuldades de prestar atenção nos seus apontamentos e lembrar de telefones recentes. Veja que a memória dela não está legal e existe algum decréscimo atencional associado, mas que também pode estar relacionado ao envelhecimento em si. Mas esse processo tem acontecido de forma lenta. Ela vive sozinha e de forma independente. Veja, é uma idosa de 70 anos que vive sozinha, que toma conta da própria vida, dirige o carro, paga suas contas e sua aparência é normal. A sua avaliação do status cognitivo revela uma leve dificuldade no recordatório de 4 palavras, porém o resultado global é normal. Essa é a paciente que faz um mini-mental, e o mini-mental dá bom, só que ela não lembra das palavrinhas do mini-mental que a gente inquiriu lá no início. Lembra que a gente pede para o paciente decorar e depois lembrar? Então ela faz as contas, ela responde orientada em tempo e espaço, mas ela não lembra das palavras. E ela acaba tendo uma pontuação boa no teste, mas se você avaliar qualitativamente, a memória dela não vai bem. Essa paciente tem comprometimento cognitivo leve? Como ela deve ser tratada? Então, essa é a grande pergunta que estava lá em 1909, na década de 90, quando o Peterson trouxe isso aí, e até hoje existe essa dúvida. E eu pergunto mais para vocês, o que é que essa mulher de 70 anos, que vive sozinha, independente, que dirige seu carro, que paga suas contas, mais quer quando ela procura um atendimento em torno de uma queixa de memória? Ela quer se manter independente, não é, pessoal? Então, esse é o grande anseio dessa paciente. Lembro que a prevalência de comprometimento cognitivo leve em estudos populacionais é de 10 a 20% em pessoas com mais de 65 anos, e realmente é uma prevalência bem elevada. Onde é que está o indivíduo aqui com comprometimento cognitivo leve? Aqui pode ser o nosso professor. É uma foto, né, que a gente tirou da internet, mas pode ser, ele quer permanecer ensinando, ele quer continuar trabalhando, a despeito do déficit que ele apresenta. É o empresário que quer continuar tomando decisões acertadas, que quer continuar tocando a sua própria empresa, quer continuar tocando aquele que de repente era o projeto de vida dele. É o indivíduo que está com a família e quer estar integrado com a família, quer lembrar do nome desse neto que está aqui comendo essa pizza aqui de uma forma bem animada. É o indivíduo que quer estar com os amigos e, vez por outra, ele quer ganhar no jogo de cartas. Ele não quer perder toda hora. E ele quer estar concatenado com o que acontece na atualidade para discutir aspectos políticos, aspectos de saúde, aspectos da comunidade em que ele vive com os amigos dele. Falar de futebol, falar do último resultado do jogo, do time que ele torce. É o indivíduo que quer continuar praticando tênis, mas ele não quer só jogar, ele quer em alguns momentos ganhar, tomar a decisão adequada na hora de fazer uma jogada, por exemplo. Eu lembro realmente que o indivíduo com comprometimento cognitivo leve, aqui é a fase inicial que ninguém tinha, né, que todos tinham comprometimento cognitivo leve. Vejam que os indivíduos que evoluem com demência, eles são muito mais frequentes a cada avaliação de 12 meses. Ou seja, a cada ano, 10% desses indivíduos evoluem com quadro demencial. Então, é uma população de risco para evoluir com doença de Alzheimer. E vocês acham que esse indivíduo com comprometimento cognitivo leve quer evoluir para a doença de Alzheimer? O que ele espera quando ele procura um atendimento? E aqui são os indivíduos controles que não têm comprometimento cognitivo, e vocês veem que são muito menos aqueles que desenvolvem, veja, em torno de 1% ao ano para desenvolver doença de Alzheimer. Então há uma diferença gigantesca. Então esse indivíduo é um indivíduo que precisa de acompanhamento e precisa de um tratamento eficaz. Então, só para relembrar, 10 a 12% dos indivíduos com comprometimento cognitivo leve evoluem para a demência, e 20% mais ou menos, no decorrer da vida, não evoluem e voltam ao normal. Nesse quadro, onde você faz uma primeira pergunta, a sua memória está comprometida? E o indivíduo diz sim, e isso é corroborado pelo familiar, e é corroborado pelas avaliações que nós fazemos neuropsicológicas e pelas avaliações do dia a dia. Esse indivíduo ele pode ter um comprometimento cognitivo leve.
E nós temos que prestar bem atenção nesse indivíduo. Às vezes é só a memória, domínio único, e às vezes, além da memória, outras áreas da cognição, como a atenção, a orientação, podem estar comprometidas. Domínios múltiplos. A gente vai se concentrar só desse lado aqui. Então, esse nosso paciente que nos procurou, e a gente está conversando sobre ele, na verdade, o que ele tem é um comprometimento cognitivo leve amnéstico de único domínio. O que está comprometido nele é a memória, esquecimento nos últimos 6 meses. Algumas dificuldades, mas está tocando a vida dele. E lembro que nos comprometimentos cognitivos leves, amnésticos, de único domínio, geralmente, quando evoluem para a demência, eles vão para a doença de Alzheimer. Outras demências também podem acontecer a partir de um comprometimento cognitivo leve. A questão é que nessa época, como não se conheciam os marcadores para quadros demenciais, não se sabia quem ia virar Alzheimer, quem ia virar demência frontotemporal, quem ia virar vascular, quem era deprimido. Então, com o advento dos marcadores, isso facilitou e a gente consegue entender quem desses indivíduos de fato tem maior probabilidade de desenvolver o Alzheimer, por exemplo. Então, como identificar pacientes com CCL? Esses são os pontos. O paciente tem que ter queixa. Ele traz a queixa cognitiva e notoriamente a queixa de memória. 2, a partir da queixa tem que se fazer uma anamnese cuidadosa e tentar entender se essas queixas já impedem as atividades do dia a dia. Porque se impedirem as atividades do dia a dia, se atrapalharem a vida dele, ele não tem comprometimento cognitivo leve, ele já tem uma demência. A gente aprendeu isso hoje aqui. Após a anamnese, após a avaliação do paciente e a suspeita, a gente pode se utilizar de escalas e testes. O MoCA é o teste que principalmente consegue demonstrar isso, diferenciar quem está com comprometimento cognitivo leve e quem tem um quadro demencial. Fazer a avaliação neuropsicológica pode ser necessário, você encaminha para uma neuropsicóloga e ela na avaliação nos dá em desvios padrões para mais e para menos como é que está cada área da cognição, ou seja, como é que está a memória, como é que está a orientação, como é que está o julgamento, como é que está a atenção. E é um instrumento que pode nos auxiliar no diagnóstico do comprometimento cognitivo leve e que a gente usa bastante na prática, tanto na instituição pública quanto na privada. Exames laboratoriais e de imagem também são utilizados para esse diagnóstico. Falando um pouco do MoCA, é um teste de 30 itens, onde a pontuação máxima é 30. E é muito interessante porque é um teste que avalia várias áreas da cognição, tem uma duração de mais ou menos 10 a 12 minutos o teste. E aí se avalia a função executiva, realizar atividades, resolver problemas, relação visoespacial, que eu falei para vocês que muitas vezes está comprometida antes da memória, ou junto com a memória, ele tem que copiar um desenho, como esse cubo, logo aqui abaixo. O teste do desenho do relógio está presente aqui, veja que foi um teste que eu falei para vocês que a gente usa, ele está presente no MoCA. Nomear animais, tem pacientes que têm dificuldade de nomear, tá certo? Depois a memória, ele vai decorar 5 palavras e posteriormente, lá no final do teste, a gente vai perguntar quais foram as palavras que a gente pediu que ele decorasse. E aqui a avaliação da memória, aqui é onde os pacientes com comprometimento cognitivo leve muitas vezes pedem ponto. Dentre outras avaliações que tem aqui de atenção, de linguagem, de abstração e de orientação. Vejam que aquelas áreas cognitivas que eu demonstrei para vocês no início, orientação, memória, linguagem, atenção, linguagem também, além da nomeação dos objetos, planejamento, cópia de desenhos, execução, tudo isso está presente no MoCA. Daí ser um teste bem interessante que foi desenvolvido na Universidade de Montreal. Inclusive, sugiro que procurem na internet, que vocês conseguem entrar, inclusive, no site da Universidade de Montreal, do MoCA, e lá tem um vídeo
eu posso até passar posteriormente aqui para vocês o link, onde mostra uma pessoa fazendo moca ao vivo no indivíduo. E é bem interessante esse vídeo, eu acho que vale a pena que vocês vejam. Esse é a validação do teste para o Brasil. Então, é um teste validado para o Brasil, tá certo? Ou seja, para o nosso português. E veja que interessante, observando essas linhas. Aqui é comprometimento cognitivo leve. Aqui, na verdade, é a avaliação de pacientes com comprometimento cognitivo leve, mostrando que o MoCA ele é muito mais discriminativo do comprometimento cognitivo leve do que o Mini-Mental. É muito mais fácil no MoCA você mostrar quem é comprometimento cognitivo leve do que no Mini-Mental. A sensibilidade e a especificidade é bem maior. O que não acontece, por exemplo, quando você está avaliando um paciente já com demência. O paciente já com demência, você não precisa dispor do MoCA. O Mini-Mental, ele já faz o papel. Você vê que as linhas são muito próximas aqui. E aí eu parto para uma nova visão. Mais 10 minutos, pessoal. Vejam que, na verdade, tudo se inicia, aqui é a fisiopatologia da doença de Alzheimer, tudo se inicia a partir da agregação de uma substância chamada peptídeo beta-amiloide. Então, a partir dessa agregação do peptídeo beta-amiloide, ele é quebrado de uma forma patológica, ele se agrega no cérebro, ele faz as alterações patológicas no cérebro e ele leva, no final das contas, à morte do neurônio. Mas tudo vai em torno do depósito beta-amiloide e da fosforilação da proteína tau. Observem uma coisa interessante nessa nova visão, que foi do grupo do professor Bruno Debois, lá na França, que se entende o seguinte: aqui é o indivíduo com comprometimento cognitivo leve, ou seja, aqui é o indivíduo que está começando a apresentar sintomas, que a memória não está legal. Observe que 10, 15 anos antes, esse indivíduo já estava sofrendo depósito amiloide, esse indivíduo já estava com disfunção dos neurônios por conta disso, esse indivíduo já estava sofrendo morte neuronal por oxidação da proteína tau, esse indivíduo já tinha um grau de atrofia no cérebro, para daí depois ele apresentar o sintoma. Então, o que se entende é que esse indivíduo que está começando o sintoma, ele na verdade já está doente. Ele já passou por todo o processo de doença. E com esse entendimento agora de que o depósito beta-amiloide acontece, a oxidação tal com a morte neuronal acontece, as alterações estruturais acontecem para ele começar a desenvolver a doença, desenvolver sintomas da doença, se pensou que seria interessante a gente entender que às vezes o indivíduo com poucos sintomas, como um indivíduo, por exemplo, com um CCL, um comprometimento cognitivo leve, ele pode já estar iniciando um quadro demencial se ele tem, fisiopatologicamente, o depósito beta-amiloide acontecendo, a fosforilação tal acontecendo, a disfunção neuronal acontecendo. Então, nos critérios mais recentes da doença de Alzheimer, se colocou o seguinte, se percebeu o seguinte: o indivíduo aqui que está doente, antes dele ficar doente, em todas as demências, ele tem uma série de alterações no cérebro que não se mostram ainda como demência, que já acontecem. E a gente já tem como tentar demonstrar que o indivíduo com oligossintomático ou com poucos sintomas, ele já tem algumas dessas alterações. Então, só para vocês terem ideia, está aqui, ó. Para o indivíduo chegar no comprometimento cognitivo leve, ele passa por toda uma fase pré-clínica e já começam alguns sintomas. E ele tem a percepção de que a memória não está legal, mas ele ainda não repercutiu no dia a dia dele. Esse é o indivíduo que nós estamos falando, que é o indivíduo, inclusive, que foi estudado no Lipid Diet. É um indivíduo que tem CCL, vocês já sabem como classificar um CCL, mas junto com isso, esse indivíduo também tem alterações fisiopatológicas da doença. Então, por exemplo, no caso específico do estudo, eles consideraram um paciente com atrofia hipocampal importante. Lembra que eu falei para vocês que o cérebro atrofia quando envelhece, mas a atrofia do hipocampo é uma característica da doença. Então, se você tem um indivíduo com queixa
e com, por exemplo, um hipocampo atrofiado, esse indivíduo está doente. Só para a gente aprofundar um pouco, veja, o primeiro ponto é, para identificar o indivíduo com comprometimento cognitivo leve por doença de Alzheimer, olha que eu já não estou mais falando comprometimento cognitivo leve, mas comprometimento cognitivo leve por doença de Alzheimer. Para que eu diga que é por doença de Alzheimer, eu preciso, após identificar o comprometimento cognitivo leve, avaliar marcadores para a doença de Alzheimer, ou seja, avaliar possíveis digitais que esse indivíduo tenha de que ele tem doença de Alzheimer. Que marcadores são esses? Um deles é esse aqui, é você avaliar a atrofia do lobo temporal e do hipocampo. Observe, essa estrutura bem aqui é o hipocampo. Ela normalmente tem que estar cheinha, preenchendo, o cinza está preenchendo todo esse espaço. Observe aqui que o cinza, essa região cinza, que é o hipocampo, reduziu de tamanho. Já existe aqui um espaço vazio. Aqui o espaço vazio aumenta e já é um indivíduo com atrofia hipocampal maior. Aqui o indivíduo está com mais atrofia ainda e aqui ainda mais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu estou avaliando um paciente com comprometimento cognitivo leve, sem atrofia de hipocampo, é menos provável que ele seja um CCL por doença de Alzheimer. Mas se esse indivíduo tem, junto com o CCL, uma atrofia hipocampal maior que a média, eu posso dizer, esse indivíduo provavelmente tem um CCL por doença de Alzheimer. E o nosso professor, o nosso caso, o índice que nós estamos discutindo, quando a gente avalia a imagem dele, a gente vê uma atrofia do hipocampo. Olha só o espaço em branco aqui, né? O espaço enegrecido é o espaço vazio e o hipocampo bem atrofiado dele. Então, ele tem um comprometimento de memória, um CCL, não atrapalha a vida dele, e na ressonância ele tem um hipocampo atrofiado. Conclusão, aqui mostrando para vocês, ó, o cérebro normal e aqui o cérebro atrofiado. Veja que os sulcos eles ficam mais profundos, você tem menos massa cerebral, e principalmente na área da memória, olha o hipocampo aqui. Aqui é a área da linguagem. E aí esse indivíduo deixa de ter simplesmente um comprometimento cognitivo leve e passa a ter um comprometimento cognitivo leve por doença de Alzheimer ou doença de Alzheimer prodrômica. Por acaso vocês que estão aí do outro lado conhecem esse diagnóstico? Voltando para o nosso caso. Aqui é o caso daquela mulher do New England, que foi publicada pelo Peterson, que está com esquecimento nos últimos 6 a 12 meses, que está com dificuldade de prestar atenção nos apontamentos, se lembrar dos telefones, que vive sozinha, de forma independente, que dirige o carro, que paga as suas contas. Se essa pessoa tem uma alteração como essa na ressonância, isso aqui são lesões de substância branca, está bem claro aqui, isso aqui são pequenas lesões vasculares que acontecem no decorrer da vida. Essa pessoa ela não tem simplesmente um comprometimento cognitivo leve, mas nesse caso um comprometimento cognitivo leve por doença vascular, porque ela não tem atrofia hipocampal, mas ela tem alterações vasculares no cérebro que justificam o quadro de memória dela. Aqui já é um outro caso, daí a importância de sempre se fazer o exame de imagem. Outras formas nós temos de avaliar esses marcadores para a doença de Alzheimer. Então, ao invés do indivíduo fazer uma ressonância, ou junto com a ressonância, ele pode fazer um PET-CT, que é um exame de tomografia com emissão de pósitrons, onde você avalia áreas de menor metabolismo do cérebro. O que está vermelho aqui é menos metabolismo. O que está vermelho aqui, na verdade, nesse caso não, aqui. O que está vermelho aqui, o que está azul aqui é menos metabolismo do cérebro. E vejam que essa área azulada, nesse caso aqui, de metabolismo cerebral, é a área temporal. Isso acontece no Alzheimer. Nesse caso, é um PET que avalia depósito amiloide. Vocês lembram, pessoal, só para a gente recordar, que o depósito amiloide é o que começa todo o problema. Então, nós temos hoje exames de imagem que não estão disponíveis no nosso dia a dia, mas já são usados em pesquisa,
que mostram o depósito amiloide no cérebro, que é o que começa a doença. Aqui o paciente nos lobos temporais e lobos frontais, em vermelho, com depósito amiloide importante. Mas também tem indivíduos com depósito amiloide assintomáticos. Agora, naquele nosso paciente índice, se ele tem todas aquelas queixas e essa distribuição de depósito amiloide que aqui está, que está muito longe do normal, veja que está muito vermelho aqui, esse indivíduo ele tem, sem dúvida, uma DA, uma doença de Alzheimer prodrômica, ou um comprometimento cognitivo leve por doença de Alzheimer. Isso também foi utilizado no Lipid Diet para avaliar esses indivíduos. Avaliaram no PIB-PET o metabolismo cerebral, mas nem todo mundo fez esse teste. Aqui mostrando uma droga que está em estudo, chamada aducanumab, que essa droga ela visa limpar o cérebro. Aqui tem um depósito beta-amiloide, vejam, temporal, frontal, e no decorrer do estudo se conseguiu reduzir o depósito beta-amiloide até chegar a um cérebro muito parecido com o normal em relação a isso. Então a briga está sendo agora com a fisiopatologia hoje conhecida da doença de Alzheimer. Também pode-se usar o líquor como marcador. Então, lembre-se, vocês classificaram que o indivíduo tem um CCL e vocês fizeram a ressonância. Tem atrofia, provavelmente ele tem uma doença de Alzheimer, um CCL por doença de Alzheimer. Você dosou os marcadores no líquor. Se eles estão alterados, sugerindo doença de Alzheimer, você provavelmente, no indivíduo com queixa de memória, tem um CCL por doença de Alzheimer ou uma doença de Alzheimer prodrômica. Então, recapitulando, esse indivíduo ele tem sintoma, ele tem o CCL, mas existe algum exame, principalmente a ressonância magnética com atrofia, que é o que está mais disponível, que mostra que esse indivíduo provavelmente tem uma doença de Alzheimer muito inicial, que a gente está chamando de prodrômica. Gosto muito dessa nova visão, né? Entendendo que o tratamento do quadro demencial não é só dar um remédio, mas é cuidar da dieta, evitar fatores como o alcoolismo, o tabagismo, o diabetes, cuidar do diabetes, cuidar da depressão, cuidar da pressão alta, cuidar da obesidade, evitar a obesidade, cuidar do colesterol, entender que fatores familiares influenciam, e entender que fatores como exposição ao nível educacional, atividade física, mental, social e uma dieta adequada, tudo isso diz respeito à proteção neuronal e tudo isso diz respeito a evitar quadros demenciais. Mostrando novamente nossa pintura, a persistência da memória do Salvador Dalí, eu lembro que alguns anos depois, lembrando aí da questão do concreto da memória, ele fez a desintegração da persistência da memória. E eu imagino, olhando aprofundadamente essa obra, que essa deve ser a sensação de quem está com déficit de memória hoje, de que aquilo que era concreto e que não deveria se esvair, está se perdendo. E no indivíduo que está passando por essa sensação, a gente precisa necessariamente oferecer estratégias e tratamentos adequados para esse indivíduo. Eu trago aqui só algumas questões que foram enviadas. Eu não sei se vale a pena. Vale? A gente já faz? Temos tempo? Algumas dúvidas que foram enviadas previamente, que a Thaisa passou para mim. O que é que se pode esperar do tratamento hoje disponível para a doença de Alzheimer? Eu lembro para vocês, pessoal, que o tratamento de escolha da doença de Alzheimer hoje são os inibidores da acetilcolinesterase, aqui a galantamina, e o que se espera, na verdade, é um alentecimento da progressão. Veja, aqui o indivíduo não tratado, aqui o diagnóstico, aqui o indivíduo tratado. Nessas drogas, o que se espera é que em torno de 10 a 15% dos pacientes podem melhorar dos sintomas, mas a grande maioria deles, 85%, 90%, não melhoram. O que se consegue é alentecer a progressão, que é mais ou menos o que se conseguiu no estudo do Lancet Neurology, publicado recentemente, o Lipid Diet. Aqui só mostrando a donepezila, que é o mesmo grupo, mostrando, ó, você faz o diagnóstico, começa o tratamento, e aí o indivíduo
evolui mais lentamente do que o indivíduo que não faz uso do remédio. Então, o que se espera é um alentecimento da progressão. É interessante que nenhuma dessas drogas mostrou nenhuma propriedade de alentecer a atrofia do hipocampo, coisa que apenas hoje o exercício físico e o Fortazin Connect conseguem. Nós temos aqui a rivastigmina, que é outra droga de escolha, mostrando que quanto maior a dose, melhor a evolução, mas que o que se consegue é alentecer a progressão. Esse é o grande objetivo. Aqui um estudo de 5 anos mostrando um alentecimento da progressão em relação a indivíduos que não tomaram o remédio. Também existe a memantina, que é uma droga que a gente usa associada aos inibidores da acetilcolinesterase, e o que se sabe com a memantina é a mesma história, que quando associamos a memantina em fase moderada e avançada da doença, você consegue uma curva mais favorável, conseguindo alentecer a progressão. É isso que se espera dos tratamentos. Aqui o estudo, o Souvenir, mostrando em pacientes com doença de Alzheimer leve uma eficácia bastante interessante no que diz respeito à bateria de testes neuropsicológicos feita, tanto no global, né, em 24 semanas. Veja que a curva é bem mais interessante do que a curva do indivíduo que não tomou, assim como no score memória. No score memória, você tem uma evolução mais favorável do que o indivíduo que não fez uso. Então, de fato, para indivíduo com doença de Alzheimer leve, há um benefício demonstrado do Fortazin Connect em relação a esse grupo. No CCL por Alzheimer, é interessante vocês saberem que apenas um produto tem significados significativos para esse grupo. Nenhum dos medicamentos hoje usados para a doença de Alzheimer tem ação significativa para esse grupo. Em princípio, não há indicação de se tratar medicamentosamente esse grupo. Mas um estudo publicado no Lancet Neurology agora em outubro, o Lipid Diet, demonstra um trial multicêntrico com 311 voluntários com doença de Alzheimer prodrômica, que nós agora já sabemos o que e que são os indivíduos que têm o CCL, que vocês aprenderam a classificar, e tem marcador positivo, né, que pode ser a ressonância, pode ser o PIB-PET, pode ser o líquor. Aqui está mostrando as avaliações que foram feitas, né, e mostrando de fato que na avaliação global não há diferença em 2 anos, mas eu nem esperaria por isso, até porque, lembrando, o paciente com CCL ele só tem problema de memória. E a avaliação cognitiva global avalia todas as áreas da cognição. Então, se você tem um indivíduo que tem todas as áreas da cognição alteradas, menos a memória, é muito difícil você demonstrar diferenças de evolução no decorrer de 2 anos, porque é só a memória dele que está comprometida. Mas quando se avaliou só a memória, se viu de fato que ele teve uma evolução mais favorável, que o grupo que fez uso do composto teve uma evolução mais favorável. Isso se demonstrou também no CDR. Lembro que o CDR é uma escala para avaliar a gravidade da demência. É uma escala que se baseia tanto na opinião do cuidador quanto na avaliação do próprio paciente. E veja como foi mais benéfico, aqui é pior, né? Mais benéfico quem usou o Fortazin. Assim como a evolução da atrofia hipocampal, que, como disse, além do Fortazin Connect, o que se encontra na literatura, benefício parecido, é com a atividade física aeróbica. E sugiro fazer as duas coisas. E sugiro a quem está me assistindo que faça atividade física. Até porque isso também pode prevenir problemas de memória. Ok? Então, veja, em relação à atrofia hipocampal. Então, é o primeiro estudo de intervenção randomizado, duplo cego, com doença de Alzheimer prodrômica e intervenção não medicamentosa. Já houve estudos com intervenção medicamentosa, que não mostrou benefício para esse grupo. O efeito é benéfico tanto funcional como cognitivo, tá certo? Lembrando da memória e lembrando do CDR.
E não houve diferença na taxa de conversão de doença de Alzheimer para doença de Alzheimer clínica e na avaliação global. Eu lembro também que nenhum tratamento hoje diminuiu a taxa de conversão de CCL, comprometimento cognitivo leve, para a doença de Alzheimer. Até agora não houve nenhum tratamento que conseguiu esse benefício.